Olá pessoal, muito bem-vindo, muito bem-vinda à segunda aula da imersão Destrave seu potencial comunicativo. E como nós falamos na aula passada, é muito importante que você tenha o nível de consciência de quais são os comportamentos, competências e emocional que você precisa desenvolver. Para quê? Para que você aumente o seu potencial comunicativo, para que você alavanque o seu potencial comunicativo. E nessa aula 2 e também na aula que vem, na aula 3, nós vamos falar um pouquinho desses dois parâmetros: comportamentos e competências, ok? Aqui vai entrar um pouco de dicas, técnicas, ferramentas, estratégias. Então, bora lá começar. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, aqui nesse sentido, é que para você começar a ter um nível de consciência de quais são os comportamentos e quais são as competências necessárias, você deve iniciar por onde esse processo de análise, por onde você deve começar a olhar. Qual seria, assim, o seu primeiro passo? Eu respondo. O primeiro passo para você iniciar esse processo de análise é com quem você vai falar, com quem você vai se comunicar. Quem é o público? Qual é o perfil desse público? É duas pessoas? Uma pessoa? 5 pessoas? É um grupo? É uma plateia? Então, você tem que ter o foco e a atenção neste público. Quem são eles? Quem vai te ouvir? Quem vai necessariamente receber a sua mensagem? Qual é o perfil dessas pessoas? Quando eu falo em perfil, eu estou falando, sim, em perfil comportamental. Porque se eu entendo o perfil comportamental dessas pessoas, fica muito mais fácil eu compreender que estilo, que tipo de estratégia comunicativa eu posso utilizar para que a minha mensagem seja melhor percebida, seja melhor entendida, atinja o objetivo que eu desejo no momento ali de colocar a minha comunicação. E eu quero te ajudar a respondendo sobre esses perfis. Existem 4 tipos de perfis. 4 tipos de perfis de público, 4 tipos de perfis de pessoas. E você provavelmente não, com certeza já se comunicou com algum tipo de perfil que eu vou falar aqui. Quer ver um exemplo? Então vamos lá, eu vou revelar para você agora o primeiro perfil. Vamos lá. Pensem em pessoas que você já se comunicou que são extremamente gentis, empáticas, afáveis, com gestos suaves, que falam baixo, falam manso, falam de maneira mais branda, de maneira mais delicada. Pessoas que se preocupam em desenvolver relacionamentos duradouros. Pessoas que gostam de solicitar a sua aprovação ou que gostam de solicitar aprovações de outras pessoas, que gostam de bons conselhos. Pessoas que estão buscando sempre a paz. Elas têm apego a tradições. São pessoas que tem muito apego àquelas coisas que elas já conhecem. Então, quando algo é muito diferente, elas tendem a ter um comportamento de repelir, de se afastar desse comportamento. São pessoas, por exemplo, que são mais lentas no processo de tomar uma decisão. Por quê? Porque elas vão pensar não de maneira racional, não, de maneira emocional. Por isso que elas são um pouco mais lentas. São pessoas que você tem que ter ali o quê? Uma relação de cumplicidade. Vocês estão entendendo? De apoio para suas decisões. Já falaram com alguém assim? Já se comunicaram com alguém assim? Já veio alguém aí na sua mente que é desse jeito? Pois é, essas pessoas elas têm uma tendência de se comunicarem com elas mesmas de maneira um pouco mais extrovertida. Como assim?
Eu explico. Quando elas precisam fazer uma determinada análise, tomar uma determinada decisão, elas não vêm para dentro, elas não vêm por um diálogo interno, elas gostam de pedir a opinião de um terceiro, de conversar com outras pessoas, de ir em algum lugar. Então elas possuem uma tendência mais extrovertida, entenderam? Com certeza você já conversou com alguém que possui esse perfil. Nós vamos chamar esse perfil de perfil afável. São pessoas que elas são muito direcionadas pelo sentimento, são pessoas mais ponderadas em suas decisões, são guiadas por valores que elas dão muita importância. Então, preste atenção nos valores dessas pessoas. São pessoas sensíveis, compreensivas, que buscam a realizações de ideias a todo momento. Elas estão buscando a realizar alguma ideia, algum sonho, alguma coisa que elas acreditam ser importante, e também são pessoas planejadoras. Esse é o perfil afável, ok? Já ao contrário do afável, completamente contrário do afável, nós temos um outro perfil, que já são pessoas mais formais, são pessoas mais assertivas, pessoas mais organizadas, mais diretas, que gostam de ir direto ao ponto, pessoas com mais energia, pessoas que gostam de decidir muito rápido, pessoas que buscam constantemente desafios. Elas querem superar desafios, nem que sejam desafios da própria vida. E essas pessoas, por essa velocidade, por essa questão de serem rápidas, enérgicas, elas acabam se mostrando um pouco insensíveis relacionado a outras pessoas. Ou seja, é um tipo de perfil completamente oposto ao afável. Nós vamos chamar esse perfil de pragmático, ok? O pragmático, ele já toma decisões de maneira mais rápida. Ele é completamente, preste atenção, completamente direcionado pela razão. Portanto, quando você vai dar muita explicação em detalhes para essa pessoa pode achar ou acreditar que isso é enrolação, que você está tentando enrolar ela, porque você está dando explicação demais. Ou então argumentos vazios, argumentos que não são direto ao ponto, ou então aquelas velhas frases prontas, clichês, isso também não vai funcionar para esse tipo de perfil. Por quê? Porque esse tipo de perfil ele é completamente direcionado pelo pensamento. Isso mesmo, pelo pensamento. Então, olha só, esse tipo de perfil ele é muito mais objetivo, muito mais lógico, ele está sempre preocupado sobre causa e efeito. Ok, isso aqui vai resolver meu problema? Não, não vai resolver meu problema, então eu não quero. Ele está sempre buscando falhas. Por quê? Porque ele é muito perceptivo, muito observador também, só que ele resolve rápido. Ele gosta, presta atenção, gosta muito da verdade. Verdade. Então, uma vez que você enganou essa pessoa vai comprar uma briga séria com você. E ele também esse tipo de perfil também é extremamente estrategista. Esse é o perfil pragmático, completamente o oposto do afável. Até a forma dele se comunicar é mais rápida, é mais direta, é até mais alto, é até mais grossa em determinados momentos. Ok? Bom, outro perfil é o perfil daquela pessoa de sorriso fácil. A todo momento você vê um sorriso no rosto da pessoa. Parece que ela já conversa sorrindo com você. Pessoa eloquente, com gestos largos, pessoa feliz, que parece que está sempre feliz. Essa pessoa, ela é movida pela intuição. Ela não gosta, por exemplo, de ir direto ao ponto. Ou então ela não gosta por exemplo, de muitos detalhes, daquela coisa formal, daquela coisa chata, daquela coisa nos mínimos detalhes. Por quê? Porque ela busca que você não vá direto ao ponto, que você tenha uma conversa agradável antes, porque ela gosta de se comunicar, ela gosta de conversar. Você já, com certeza, já conhece, já vem alguém aí na sua mente que você tenha se comunicado. Esse é o tipo de pessoa, é o tipo de perfil que nós chamamos de
expressivo, é o sorriso fácil. Por que eu falo do sorriso? Porque o sorriso é a característica fundamental desse tipo de perfil. É aquela pessoa que você fala qualquer coisa, ela já sorri facilmente para você. Olha só, já em relação ao pragmático, o pragmático que eu acabei de falar, que é aquele mais direto, mais rápido, ele tem uma maneira de tomar a decisão, de fazer uma análise para poder decidir de maneira mais introvertida. É ele com ele mesmo, porque ele vai buscar o pensamento. Lembra que ele é direcionado pelo pensamento. Já o expressivo, ele é direcionado pelo quê? Pela intuição. Então, ele é mais extrovertido também. Por quê? Porque ele quer ter a intuição de maneira externa com as pessoas para saber se ele toma aquela decisão ou não. Só que a decisão do expressivo, ela é mais rápida. Por quê? Porque se ela intuiu que aquilo vai ser bom e melhor para ela, ela já toma a decisão ali, sem questionamento. Só que, diferentemente do pragmático, que é direcionado pela razão, o expressivo, assim como o afável, ele é direcionado pela emoção. Então, uma boa conversa, um bom bate-papo de maneira informal é o que vai cativar esse perfil, ok? Olha só, e como ele é direcionado pela intuição, ele está sempre focado no todo. Então ele não gosta muito de detalhes, foque no todo, né? Ele gosta de ouvir histórias, ele tem uma visão imaginativa, certo? Ele está sempre orientado para o futuro, o que ele vai ganhar com aquilo, quais são as conquistas que ele pode realizar, né? Ele está sempre buscando novas soluções e ele confia demais em quê? Na própria inspiração. Então aproveite isso ao seu favor ao se comunicar com esse tipo de perfil, o perfil expressivo. E assim como o afável possui o seu oposto, que é o pragmático, o expressivo também possui o seu oposto, que é o analítico. Já o analítico é aquela pessoa que eu costumo chamar a pessoa de gelo. É um iceberg. Como assim? Tom de voz extremamente constante, gestos sempre pensativos, organizado, gradual no processo de tomada de decisão. Então ele vai tomando decisão por etapas. Ele está a todo momento que ele se comunica, que ele conversa com você, ele está te analisando se o que você tem para falar para ele é interessante para ele ou não. Ele não demonstra nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de expressão. É uma pessoa extremamente, é um tipo de perfil extremamente difícil até da gente ter uma determinada leitura sobre o que ele está pensando, o que ele está sentindo, porque ele é totalmente introspectivo e a todo momento ele está tentando descobrir ali a vantagem daquilo que você está apresentando para ele. Ok? Então, como ele é totalmente introspectivo e ele analisa detalhe por detalhe, etapa por etapa, do que você está dizendo, lembre-se que ele tem uma comunicação mais sistemática. Então, ele também tem uma decisão mais lenta, porque ele vai analisar todos os detalhes para poder tomar uma decisão. Ele é direcionado pela razão, então ele também vai tomar essa decisão pela razão. O que ele quer? Ele quer dados, ele quer detalhes. Ok? Quanto mais detalhes você fornecer para esse tipo de perfil, mais conexão você vai gerar com esse perfil. E outra coisa, não funciona também você forçar uma decisão rápida dele. Por quê? Porque ele não é assim. E mesmo que você tente, ele sem sair do plumo, ele não vai fazer o que você deseja. Então, esse é o tipo de perfil analítico. Ele é direcionado pela sensação. Presta atenção. Sensação. Ele valoriza a prática. Ele está sempre orientado por fatos. Ele quer fatos. Ok, prova para mim que isso é verdade. Então, ele quer fatos, ele quer detalhes. Ele está focado nos mínimos detalhes de tudo aquilo que você está comunicando para ele. Ele confia na experiência. Então, esse tipo de perfil, por exemplo,
Quando você fala, olha, isso aqui que eu estou falando para você funciona. Não, ele não quer saber se funciona. Você tem que provar para ele que funciona. Qual a melhor forma de você provar para ele que funciona? Deixa ele experimentar, deixa ele fazer, para ele ver que realmente funciona. Presta outra atenção que ele tem percepção muito alta. Então, como ele é focado muito em detalhes, ele está percebendo todos os mínimos detalhes. Então, por isso que você tem que cuidar não somente da sua comunicação, como da sua expressão. Porque, às vezes, uma comunicação e uma expressão, ele vai interpretar de maneira diferente. E ele está sempre focalizado no que é real, ok? Esse é o perfil analítico. Então, olha só, pessoal, nós temos o expressivo, nós temos o afável, nós temos o analítico e o pragmático. 4 estilos de perfis. Perfis esses que vocês já se comunicaram, você já deve ter feito uma listinha aí, já deve ter anotado no papel cada tipo de perfil desse com quem você já se comunicou. E se existem 4 tipos de perfis, existem 4 tipos de plateia. Vocês estão entendendo? As profissões estão bem divididas também nesse direcionamento de perfil. Por exemplo, só para vocês entenderem um pouco melhor, geralmente as pessoas que vão para a área de TI, elas possuem ou um perfil mais analítico ou mais pragmático do que expressivo ou então afável. Presta atenção um pouquinho nisso. E se você sabe que existem 4 estilos de perfil, é óbvio que a comunicação muda completamente para cada tipo de perfil. Então, se muda completamente para cada tipo de perfil, por que você continua se comunicando da mesma forma, da mesma maneira? Por quê? Porque para um pragmático você tem que ser mais objetivo, mais acelerado, levantar um pouco o tom da sua voz, né? Ter gestos mais agressivos. Para um analítico, você deve cadenciar um pouco a tua voz, mostrar os detalhes. Olha, utilizar mais termos técnicos que seja do entendimento desse analítico. Já para um afável, você também tem que mudar ali a sua forma, botar mais emoção naquilo que você está falando, mais sentimento, mostrar que você está ali para ajudar, que você gosta da presença desse afável. E já do expressivo, você tem que ter uma energia boa, porque o expressivo é energia boa pura. Então você tem que ser simpático, ser agradável, ter um bom papo, uma boa comunicação, sempre em alto astral. Se você conseguir fazer essas modificações, você com certeza vai se conectar mais com cada um desses perfis. E isso que eu estou te mostrando, eu estou falando de quê? De oratória comportamental. Então, ou seja, de acordo com o perfil comportamental de quem você está se comunicando, você muda completamente a sua oratória. Ok? Então, como descobrir um pouco mais sobre quem é aquele perfil, quem é aquela pessoa? Olha só, fazendo perguntas estratégicas. Fazendo perguntas estratégicas e utilizando a sua percepção. Você tem que ter uma alta percepção. Desenvolva a sua percepção, uma percepção ativa. Lembre-se de uma coisa. Que tipo de perguntas estratégicas? Lembre-se desse recado. O assunto favorito das pessoas, seja elas quem for, são elas mesmas. Pense nisso. Então, saber perguntar estrategicamente, corretamente, você vai demonstrar para outra pessoa interesse. Você vai demonstrar para outra pessoa atenção. Você vai demonstrar para ela empatia. Porque a forma com que você coloca essa pergunta para a pessoa faz com que você desenvolva a sua empatia, a sua capacidade de se colocar no lugar dela para tentar entender como que ela recebe a informação, como que ela processa a mensagem. Vocês estão entendendo? E aí você está trabalhando o quê? A sua percepção ativa, que é também observar
atentamente as expressões das pessoas, as reações dela, os movimentos do corpo dela, a velocidade, o tom de voz que ela está utilizando ali no processo de comunicação com você, a reação que ela está tendo sobre cada coisa, ou que você diz, ou que ela mesma está dizendo. Qual que é o sentimento que ela está colocando naquilo, qual que é a emoção que ela está colocando naquilo. Então capte essa mensagem, capte isso que a pessoa está te passando e principalmente ouça e compreenda com atenção o que ela está te falando. Por quê? Porque você vai utilizar exatamente a própria argumentação da pessoa para influenciar ela sobre o que você quer, sobre a sua mensagem. Então, se você não perguntar, se você não se interessar verdadeiramente em saber como que essa pessoa compreende ou percebe a informação, como que você vai entender ou utilizar a argumentação mais assertiva? Isso não vai acontecer. Vocês estão entendendo? Outra técnica e dica que vocês podem utilizar é a pergunta retórica. O que é a pergunta retórica? Pergunta retórica não é um tipo de pergunta que você quer que a plateia ou a audiência ou a pessoa te responda. Você não quer necessariamente saber sobre a resposta, porque você já sabe a resposta. Não, você quer levar essa pessoa ou essa plateia a fazer uma reflexão interna de que essa resposta faz sentido. Você quer fazer com que ela concorde com essa resposta que você já sabe qual é. Isso é utilizar pergunta retórica. Você quer fazer com que a sua audiência entre em concordância sobre um determinado assunto ou sobre um determinado tema. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta retórica para vocês. Pessoal, vocês concordam que a melhora dos processos de comunicação podem, de fato, fazerem a grande diferença e aumentar os resultados das pessoas? Vocês concordam que, de fato, esse diferencial pode ser competitivo para o mercado nos tempos atuais? É claro que vocês concordam. É por isso que vocês estão aqui na aula, não é verdade? Se vocês não concordassem, vocês não estariam aqui nas aulas dessa imersão. Então, quando você for se comunicar, você também pode utilizar e montar uma pergunta retórica para sempre fazer a pessoa voltar a refletir sobre a principal mensagem ali da sua apresentação, ok? Só que tem um detalhe fundamental, um detalhe muito fundamental. Sempre que você for falar, sempre que você for se comunicar, sempre que você for se expressar, você tem que ter muita atenção a esse detalhe. Esse detalhe fundamental, esse detalhe estratégico. Você tem que se conectar. Se você não se conectar, nada, absolutamente nada vai acontecer. Você tem que se conectar com a sua audiência, você tem que se conectar com a tua plateia, você tem que se conectar com qualquer um daqueles perfis que você está falando. Se não houver conexão, a probabilidade da tua mensagem não ser percebida e entendida da forma com que você deseja vai ser muito grande. E aí a sua mensagem não vai ter o efeito necessário ou o objetivo que você queria que a sua mensagem atingisse. Então você tem que aprender a desenvolver a sua conexão. Você tem que aprender em como que você pode se conectar melhor com esses tipos de perfis ou então com uma audiência, com uma plateia, mas sem deixar de ser quem você é, utilizando o melhor da sua própria personalidade. E como que você gera essa conexão? Como é que você faz isso? Quais são as possíveis estratégias que é possível você fazer para gerar mais conexão e aproveitando algo da sua própria personalidade para fazer isso? Como? Isso é assunto para nossa próxima aula.
E aí, pessoal? Eu quero saber de vocês o que vocês estão achando do conteúdo dessa imersão. Então comenta aí embaixo para mim, aqui embaixo na página, qual é a opinião de vocês, o que vocês estão achando sobre esse conteúdo e se tiver alguma dica também, se tiver alguma dica não, perdão, se tiver alguma dica também manda, muito bom. Mas se você tiver alguma dúvida, manda para mim também aqui embaixo que eu terei o maior prazer em responder isso para vocês, ok? E ó, lembre-se, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, evolução sempre!